With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, ouvintes do Bizarrismos e do Relatos do Além. Aqui quem fala é a Carol, no nosso primeiro episódio do Bizarrismos aqui nessa parceria maravilhosa. E antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou apresentar para vocês o Bizarrismos, que é esse podcast novo que está entrando no feed do Relatos do Além. Então, para me apresentar, eu sou a host, eu sou a Carol. A gente faz o Bizarrismos desde 2022, podcast que conta histórias bizarras vivenciadas pelos nossos ouvintes. A gente tem mais de 10 temas e aqui pro feed do Relatos a gente está trazendo o nosso tema de assombrações bizarras. A ideia é que a gente entre aqui quinzenalmente para contar para vocês essas histórias assombrosas, que são histórias anônimas enviadas pelos nossos ouvintes no nosso formulário anônimo. Já fica o convite para você mandar a sua história aqui no nosso formulário que está na descrição desse episódio. E a gente tem um tom um pouquinho mais descontraído, vamos dizer assim. Então, se você gosta dessa pegada de histórias de terror da vida real, né, relatos reais, com essa pegada um pouquinho mais descontraída, aqui é o lugar pra você escutar. Lembrando que quem enviou a história pra gente sabe desse nosso perfil de contar histórias, então fiquem tranquilos que ninguém está sendo desrespeitado, nem quem mandou, nem as almas penadas que entraram em contato com os nossos ouvintes. Também eu queria aproveitar para agradecer aos Oucas pela oportunidade de estar aqui, de trazer o Bizarrismos pra vocês, novos ouvintes, e também para trazer os nossos ouvintes do Bizarrismos pra cá. E é um prazer a gente estar aqui, então agradecendo de novo aí, Oucas, obrigada pelo espaço. E obrigada a você que está ouvindo. Sem mais delongas, eu vou começar aqui a apresentação do meu convidado. Então, se você já conhece o modelinho do Bizarrismos, você sabe que a gente grava sempre com um convidado. E assim que vocês escutarem a voz deste ser humano, vocês vão lembrar de um dos maiores podcasts de true crime e coisas bizarras e sobrenaturais do país e do mundo. Eu vou pedir então para Cris Aguilera, o Cris do Sexta 13, se apresentar. Opa, nossa, agora eu fiquei sem palavras com essa apresentação. Bondade sua, tá? A parte de ser um dos maiores podcasts, mas muito obrigado. Boatos criados por mim, que eu tô voltando. Então, Sexta 13 tá aí há quase 2 anos parado, coitado, jogado às traças, mas tá voltando. Então aí, eu não sei quando esse episódio aqui vai ser lançado, mas enfim, acho que depois a Carol vai deixar aí o Instagram e as redes sociais Sexta 13. Então é só seguir lá que quando eu voltar de vez, eu vou avisar lá. E aí você que veio do Bizarrismos ou aqui do Relatos do Além mesmo, vai ficar sabendo. E também aproveitar e agradecer os Oucas pela oportunidade e agradecer a Carol, minha grande amiga, pelo convite. Conte com convites para que você volte para contar essas histórias aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, é um prazer escutar a sua voz novamente no podcast. Então fica aí o convite para todo mundo escutar o Sexta 13. E vamos então, né, sem mais delongas aqui, contar as nossas histórias de hoje. A gente vai contar 3 histórias, 2 enviadas pro Bizarrismos, né, no nosso formulário anônimo, e uma história do Reddit, então histórias de horror aí que o Cris vai ler pra gente. Então eu vou começar por uma história que, se você está escutando Bizarrismos lá desde os primórdios, você pode já ter escutado alguma vez, mas a gente vai trazer essa história aqui de novo porque ela foi contada lá em 2022, em um dos nossos primeiros episódios ali do tema de assombrações. Então vamos tocar a vinheta pra vocês, uma vinheta bem assombrosa no coração dos ouvintes de assombrações bizarras, e eu já volto aqui contando a nossa primeira história, nosso primeiro relato anônimo de assombrações. Vinheta tocada, sem mais delongas, eu vou começar. E a primeira história se chama
O tanque está diferente. Narração Carol. Então, como eu falei, essa história foi contada no primeiro episódio de Assombrações Bizarras, lá no Bizarrismos em 2022, e a história é a seguinte. Quando éramos mais novos, eu e meus irmãos morávamos com a nossa tia de consideração, e a minha mãe trabalhava muito e meu pai era ausente. A casa da minha tia era de frente para uma outra casa de uma outra mulher que desconhecemos, mas ela era amiga da nossa tia. Eu vou chamar essa vizinha de Marla. Da casa da nossa tia, dava para ver todo o quintal da Marla, incluindo o seu tanque de lavar roupa. Pronto, dito isso, vamos ao acontecimento. Acontecimento. Era tarde da noite, por volta de 1 da manhã, por aí. Eu e meus irmãos estávamos sentados em frente à casa da nossa tia, conversando e brincando, quando a Marla saiu para o quintal de sua casa com uma vela acesa e colocou dentro do tanque. Ela aguardou um momento, olhando para o tanque, e entrou novamente para dentro da casa. Até aqui, tudo bem. Eu sei que ninguém coloca velas em tanques, mas não íamos nos importar tanto com isso, se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Um detalhe que zero privacidade aqui, né? Essa história poderia ser vizinhos bizarros também, que a gente recebe no Bizarrismos, mas eu gostei que o espírito das crianças fofoqueiras estava ali focado em acompanhar tudo o que acontece na casa da Marla. Não, e são crianças, assim, que dá para ver que aproveitaram bem a infância, que brincaram muito na rua e tal, porque não se impressionaram fácil, né? A mulher colocou uma vela acesa no tanque e ela falou, até aí tudo bem. Até que tranquilo, eu sei que ninguém faz isso, mas tudo bem, imagina. Ixi, eu já tô 1 da manhã na rua, nada pode... Tem esse detalhe, né? Ela colocou a vela no tanque 1 da manhã. Exato, no meio da madrugada. Bom, alguns minutos depois, um ser estranho, preto, enorme, do tamanho de um cachorro, mas com a agilidade de um gato, simplesmente começa a se esgueirar para dentro do tanque. Era um bicho estranho, lembrava um animal comum de 4 patas, mas era muito grande para ser qualquer bicho conhecido. E bem, seja lá o que fosse, não tinha medo do fogo. Ficamos vários minutos horrorizados, paralisados, olhando para aquilo se enfiando e sumindo aos poucos para dentro do tanque. Quando ele entrou totalmente, ficamos mais um tempo a observar para ver se ele sairia, mas não saiu. Finalmente, tomamos coragem e fomos ver dentro do tanque. Estava vazio. Só tinha a vela acesa lá dentro. Como vocês foram ver o tanque da vizinha? O tanque ficava pra rua? Então, isso aí é invasão já de propriedade. Eu não sei se é o mais indicado. Mas eu tava achando gracinha quando você tava olhando pela sua ali, olhando de longe, né? Avistando ali o quintal da tal da Marla. Mas você foi lá no tanque ver? E outra coisa, que coragem, né? Pra ir lá no tanque ver? Porra, um bicho que ele falou, ele descreveu, usou 3 linhas pra descrever o bicho. Sim. E ele foi atrás pra ver o que tinha lá. Mas você iria, Cris? Fala pra mim. Nem que a minha vida dependesse disso. Nossa, e talvez dependesse. Cara, eu nessa hora eu ia falar, pô, vou entrar pra casa, eu vou dormir, cara, porque... Não. Cara... não estou muito bem da cabeça. Sério, eu tava... Você já viu aquele filme Noites Brutais? Não sei. Basicamente, uma mulher, ela aluga um Airbnb, e quando ela chega nesse Airbnb, tem um outro cara que também alugou. Ah, eu vi aqui, é o Barbarian. Isso, até aí... Sei. Tudo bem, porque assim, pode ter sido um erro do Airbnb ali, né, de alugar o mesmo apartamento para 2 pessoas ali, coisa e tal. Só que aí, essas 2 pessoas, que pra mim já nem deveriam estar juntos na casa, porque eu falo, mano, se eu cheguei no Airbnb, tem um cara que eu não conheço, eu vou embora. Exato. Mas beleza, eles continuaram juntos, sem se conhecer e tal. Eles descobrem lá, tipo, uma passagem secreta, assim, na casa e tal, e eles resolvem investigar isso. Mas não tem cabimento. Eu não investigo nada. E é daqueles filmes que, dando um spoiler aí, quem não quiser escutar o spoiler, pode pular aí uns 5 segundos, mas que o bicho é uma criatura monstruosa, um negócio gigante, não era? Sim, é. É um zumbi. Tipo... É estranhíssimo, daquele... Não sei o que acontece, que tem uma onda de filmes de terror que colocam essas criaturas longilíneas e cabeludas e... Enfim, mas realmente... Tá vendo? Esse filme é uma lição, cara. Não vai investigar nada. Não fique indo atrás. Não. Né? Porque quem procura acha, muitas vezes. Né? Não olhe o tanque dos outros.
Exato, fica uma lição aí de privacidade. Aí voltando aqui então, né, pra nossa história aqui, ela falou, né, a gente foi lá, né, ver que era o bicho que tinha entrado lá, mas não tinha nada, só tava a vela lá dentro do tanque. Acesa, tá? Acesa. O bicho entrou, fez o que fez e a vela tava lá acesa, firme e forte. E aí, o que aconteceu? O que eles fizeram? O que a turminha fez? Contamos o caso para a nossa tia, que era evangélica e começou a chamar por Deus imediatamente. Não preciso nem dizer que nenhum de nós dormiu naquela noite, né? No dia seguinte, a nossa tia foi conversar com a Marla para tentar achar uma explicação plausível para as crianças, mas foi essa a resposta que ela conseguiu. A resposta da Marla, vou ler aqui. Como você sabe, o meu marido morreu há uma semana, e naquela noite eu estava tentando dormir e o meu marido apareceu para mim, em sonhos, dizendo para eu acender uma vela para ele, porque ele estava sofrendo muito, então eu fiz aquilo. De início, ela, né, nossa tia, não nos contou o que a Marla tinha dito. Descobrimos mais tarde conversando com a nossa mãe. A tia tinha contado o caso para ela. Se aquele ser, entre aspas, era o marido dela, eu não sei. Mas foi algo que eu e meus irmãos vimos, portanto, não é uma falsa memória. E sempre que algum tipo de ceticismo em relação à misticidade vem à minha mente, eu me lembro desse dia e pronto, vai embora. Fim da história. Bom, eu vou colocar um ponto aqui. Agora, hoje em dia, né, aqui pra vocês me conhecerem, eu sou tia. Virei tia, fiquei para titia. Aí, uhul. E aí, o que aconteceu? Eu fico pensando, porque agora eu virei uma figura adulta, né, para uma criança. Então, se eu fosse na figura de tia e viessem umas crianças falar isso comigo, tia, o que é isso? Explique-nos esse mistério. Eu ia ficar com medo junto com as crianças. Eu não ia conseguir ajudar, eu acho. Eu não sei se eu tenho o que é preciso para me tornar uma adulta premium que resolve essas situações. Olha, eu acho que a mentira é sempre o melhor caminho. É verdade, né? Mas qual mentira que você inventaria aí? Fala pra mim. Titia, a gente viu um bicho enorme que tinha o tamanho de um cachorro e a agilidade de um gato e ele se esgueirou pra dentro do tanque. Ele era grande e macabro. Qual que é a explicação do tio Cris? Então, eu tentaria deixar as crianças loucas. Assim, falar, não, vocês estão loucos, é o gato dela. Ela tem um gato. Um gaslighting, né? É. Da criança. Claro, Ótimo. ela tem um gato, gente. É que vocês viram o gato entrando, mas vocês não viram ele saindo. Mas óbvio que ele saiu. É verdade, ela podia voltar e falar, é o gato da Marla, né? Vocês não viram, porque vocês estão aqui há menos tempo. Mas, cara, bizarro. Mas eu não tinha lido o roteiro, né? Eu só li quando você me mandou aqui pra gente gravar. E aí, quando você tava lendo ali, né, a mulher falando, né, tipo, como você sabe, meu marido morreu há uma semana, não sei o quê. A primeira coisa que eu pensei foi, o marido dela era o cachorro, então? E depois a menina falou a mesma coisa. Eu não sei se o marido dela era aquele ser, mas bizarro total. Ou era, né, não sei, a visão de quem estiver escutando, ele pode ou ser o ser, ou aquilo ser o que estava atormentando ele, né? Também, é verdade. E é doido esse simbolismo, né, de tipo, por que entrou no tanque, né? Porque não foi de encontro à vela. Se ela tivesse deixado a vela em cima de uma mesa, então será que ele não teria? Exatamente. Olha só. Olha como é bom a gente revisitar histórias contadas anos atrás no Bizarrismos. Na época a gente nem teve esse questionamento. Achei genial e brilhante. Não. Cris, uma salva de palmas aí pra você. Que análise maravilhosa. Falando em análise maravilhosa, eu vou pedir então pra você ler a nossa próxima história. Boa. Então eu vou contar aqui agora a história que, como a Carol falou no início do episódio, foi tirada de um fórum do Reddit de 12 anos atrás. Então é de 2013. Correto? Você que está nos ouvindo, reflita onde você estava em 2013. Eu tinha 18 anos e estava terminando a escola. Época boa. Saudade. Mas enfim, então a história que se chama Pit Stop foi contada em 2013 num fórum do Reddit. E a história começa assim. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo de volta para casa depois de uma reunião de família. Já era bem tarde da noite. A viagem durava umas 2 horas e eu não fiquei para dormir na casa da minha família porque eu precisava trabalhar no dia seguinte. A maior parte do caminho era por estradas cercadas de árvores e arbustos densos, tipo aquelas bem sinistras de filme de terror mesmo. Já era um bom motivo para eu não voltar para casa, não trabalhar no dia seguinte e dormir na casa da minha família. Não. Atestado, o motivo, o CID, medo da estrada. Sim. E dos arbustos. Arbustos densos e árvores. Exatamente. Mas, justificável. enfim,
Depois de uns 45 minutos dirigindo, comecei a ficar muito cansado. Daquele jeito que parece que o sono bate do nada. Eu sabia que não ia aguentar até o fim da viagem, mas também não encontrava nenhum lugar que me parecesse seguro para encostar e dormir um pouco. Segui viagem procurando um lugar para parar, mas como ficou claro que não ia encontrar lugar nenhum e o cansaço não passava, fiz uma coisa meio questionável. Estacionei no mato que ficava depois do acostamento, atrás de uns arbustos, tentando esconder o carro de quem passasse. A estrada não estava totalmente vazia, passava um carro a cada poucos minutos. Olhei no relógio e gravei mentalmente o horário, 23h22, e então dormi. Cara, muito questionável, né? Mas pensando, se o cara tem coragem de fazer isso, ele não tinha medo dessa estrada aí, de jeito A gente não tinha mais nenhum. nada a perder, né, também. Não tinha. Ele ainda fez questão de esconder o carro. Exato. Ele falou, não, porque o perigo pode estar na estrada, mas, meu amigo, você tá no meio do mato, cara. Exatamente. O perigo tá lá dentro do mato. Exatamente. Um pouco mais tarde, fui acordado por um barulho de arranhões. Olhei o relógio, 23h50. O som parou depois de alguns segundos, e como eu ainda estava com muito sono, nem liguei e voltei a dormir. Depois, fui acordado pelo mesmo som, e agora já era 00:40. Dessa vez eu realmente fiquei assustado, porque o som não parava. Pensei que podia ser algum animal checando o carro, mas porque ele teria voltado quase 1 hora depois. Então, cara, eu vou te contar, você não vai acreditar, mas ele acabou de sair de um tanque e tá querendo pegar. E tava procurando um novo lugar pra ir. E aí ele encontrou o seu carro. Cara, que doideira. E ele já tava mais de 1 hora dormindo na beira da estrada. Tipo, uma Exato. viagem de 2 horas, né? Ele já tava, tipo, mais de 1 hora dormindo, né? Mas só que... Ele parou. E eu vou fazer um adendo, eu ia fazer no final, vou fazer agora. Eu tenho pesquisado bastante história, eu adoro história de falha na Matrix, né? E tem muitas histórias de falha na Matrix que a pessoa começa a sentir um cansaço imenso. Não é o caso aqui, né? Não é história de falha da Matrix. Mas várias histórias as pessoas falam, né? Tava dirigindo e tudo mais, me deu um cansaço imenso, eu queria parar pra dormir. E aí, nessa hora, ela tem, tipo, meio que uma quebra no tempo, né? Quando ela vê, já passou, 5 horas e ela só piscou, alguma coisa assim. Então, já começou essa história meio estranha, porque ele falou que, do nada, ele começou a ficar muito cansado. Mas o que me chamou mais a atenção é que ele escondeu o carro no meio do mato e um bicho ficou indo lá arranhar o carro dele. E logo de primeira ele falou, não, tranquilo, imagina, lataria, depois, funilaria depois. Tá no seguro. Tranquilo. Tá no seguro. Explica lá o motivo que acionou o seguro. Eu parei o carro no mato. E um lobisomem veio aqui. Nossa. Enfim, aí? Ele continuou, né? Olhei, lembrando, né, que já era 00:40, né, que ele acordou e tal, e o barulho não parava. Aí ele falou aqui, ó, olhei pelo retrovisor e consegui ver uma coisa correndo pra dentro da floresta. Na hora, a única coisa que passou pela minha cabeça foi aquela lenda do assassino do gancho, sabe? O que arranhava o carro dos casais e matava o cara quando ele descia pra ver o que era. Pois é, pensei, foda-se isso aqui, e dei no pé. Eu não conheço a história do assassino do gancho, você conhece? Então, eu conheço através do Sobrenatural, né? Da série Supernatural, que tem um episódio disso. Que é bem essa brisa mesmo, assim, do um ser sobrenatural, aí tem o... Bom, aqui eu vi, é sobrenatural, não é tipo um serial killer, assim, mas no Supernatural é isso, o casal tá lá no carro, namorando, bem aquelas coisas de filme, né? No meio do mato, igual ele, né? Tô cansadinho. Aí o casal não tem pra onde ir. Aí vai pro meio do mato de carro, aí tá o casal de boa, e aí começa a escutar esses arranhões em torno do carro, e aí eles somem e são assassinados pelo assassino do gancho. Mas essa é a história que eu vi e que eu pedi pro ChatGPT me contar também. Perguntei qual que era. E é basicamente assim, essa é uma lenda urbana aí bem, bem famosa, conhecida, e ela tem aí seus desvios, né? Tem gente que conta de um jeito, conta do outro, mas a ideia é essa, assim. Interessante. E fica aí a lição, né? Não namore. No mundo do True Crime, tem 2 histórias muito parecidas com essas, que eu meio que lembrei aqui agora. Uma é bem famosa, né? Que é do Cavaleiro. Uma é bem famosa, do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco, assisti. Apenas o Zodíaco sem o Cavaleiro. E também matava casais que ficavam
fazendo essas coisas aí no meio do mato. E a Uhum. história do Zodíaco ficou bem famosa. E tem a outra. Inclusive na luz do dia, né? Isso, Na inclusive, luz do ele dia. fez Vítimas na Luz do Dia. E uma outra história bem famosa também de assassino que atacava casais no meio do mato é o do assassino lá de Texarkana, que é um. Tem o Texas, né? Tem o estado do Texas, e aí tem um estado do Uhum. Arkansas, Arkansas, não sei como é que fala, e tem uma Aham. cidadezinha que fica ali no meio. Tipo, essa cidade ela fica metade dentro de um estado e metade dentro de outro estado. Então, o nome dessa cidade é Texarkana, tipo, a mistura de Texas e Arkansas. Ó, E gostei. e lá nos anos 30, 40, não sei, tinha um cara que ele fazia a mesma coisa, ele ia nos carros ali com os jovens se pegando e matava os jovens. Então, O segredo, então, é não se relacionar. Você evita essa e outras decepções, né? Aí que a gente não deve nem narrar. Mas gostei. Inclusive, se você escutou aí, gostou e quer ouvir mais sobre serial killers e true crime, você pode acessar o Sexta 13 do nosso Cris aí e convidados. isso aí, e não namore. E aí, continuando, o cara falou, né? Na estrada, logo depois de uma curva, uns 100 metros à frente, tinha um carro parado no acostamento com a porta do motorista aberta. Diminuí a velocidade para ver se tinha alguém dentro. Não tinha. Aí eu olhei pelo retrovisor, não vi nada. E de repente, aparece um homem correndo pela estrada e gritando: Ei, você, sai do carro agora, sai agora. Eu, obviamente, não fiz isso. Meti o pé, acelerando o máximo possível. Nunca mais vi esse cara. Moral da história, nunca durma no acostamento de uma estrada deserta. É uma boa moral de história. Não, bizarro. Que bom que esse cara não desceu. Gente, tudo que esse cara, por favor, escutem essa história e anotem num caderninho, assim, todas as lições. Não façam nada que ele fez. Assim, não, só essa última parte, né, de não sair do carro, ok, aí você mantém o que ele fez. O resto, não façam. Pegar a estrada à noite, que amanhã eu vou trabalhar. Não, dorme lá na casa da família e sai 2 horas mais cedo e vai direto pro trabalho. Dormir na beira da estrada, esqueça. Está errado, não se deve fazer. Ignorar o primeiro barulho que é feito no seu carro e ficar dormindo mais um pouco, esqueça, não faça isso também. A partir do momento que ele fala, foda-se isso aqui, ele acertou daí pra frente. Assina embaixo do que você falou. Provavelmente esse é um dos pouquíssimos casos onde vale mais a pena você acordar 2 horas antes no dia seguinte e ir tranquilo do que você viajar de madrugada. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Eu vou ler a próxima história, que é a história da Bonecona Reborn. Esse título é sacanagem. Esse título foi o que eu consegui pensar ali, porque a pessoa mandou o título como Bonecona, mas eu achei que cabia a gente inserir o Reborn aí. Estamos todos na mesma página, porque essa história nunca foi contada nem no Bizarrismos do Antigo Testamento, nem no Reddit. É uma história anônima, exclusiva, enviada para o podcast Bizarrismos. E se você quiser enviar a sua história pra gente ler aqui, você pode mandar no nosso formulário anônimo que está aqui na descrição desse episódio e de todos os outros episódios de Bizarrismos que você encontrar por aí. Então, vamos lá, né, pra ler essa história exclusiva aqui pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha aquelas boneconas que se pareciam com uma criança de verdade. Pra quem não teve, eu tive, era a boneca eu tinha da Angélica, né? Que tinha até a pinta na perna e tudo mais. Mas eu sei que tinha da Eliana também, enfim. Quem não sabe é aquelas bonecas que são
maiorzinhas. Ela tem tipo o tamanho de uma criança de 2 anos de idade, talvez, assim. Então, já viu uma dessa, Cris? Já vi. Acho que é da minha época também, assim. Tinha, igual você falou, né? Tinha da Xuxa, da Eliana. E elas não eram flexíveis, né? Tipo, sim, o braço mexia. Não. Tipo, o braço mexia só Aham. meio que pra cima e pra baixo, assim. Mas eram as únicas articulações que tinha. E o Isso. cabelo parecia uma palha de tão... Enfim, eu sei qual é. Mas sim, essa mesma. É essa que você tá descrevendo perfeitamente bem. Enfim, ela tinha uma dessa, né? E aí, que bom que você citou isso, Cris, de que ela não tinha articulações, assim. Ela era... O braço inteiro mexia, a perna inteira mexia, mas ela era assim, e feita de plástico. Não tinha cotovelo, né? Era só ombro, Não. digamos assim. O cotovelo foi inventado depois. Isso. Anos depois. Com a evolução do ser humano, né? Isso. Aí inventaram. E ela é reborn. Bom, a boneca, né, que ela tinha, então a bonecona, ficava sentada na cadeira de balanço. Eu cuidava dela como se ela fosse a minha filha. Aí já tá errado. No inverno, eu colocava meia calça na boneca, colocava meia nos pés, e eu estava sempre fazendo penteados no cabelo de palha que o Cris bem citou, né? Mas eu sentia medo dela. Ah, mas também, né? Pô. Eu só não sabia exatamente por quê. Eu sei, minha filha. Eu posso te dar 15 motivos pra você ter medo dessa boneca. E a boneca geralmente, entre aspas, dormia no pé da minha cama, mas algumas vezes eu deixava ela deitada no meu travesseiro e, quando eu ia ver, ela estava encostada na parede da minha cama. Eu não entendia como, mas eu deduzia que eu tinha me movimentado enquanto dormia e tirado ela do lugar. Eu já ia assumir o pior. Um dia, eu estava brincando na frente de casa com as minhas Barbies, Monster High e outras bonecas. Monster High é o quê? Você sabe? Ai, meu Deus. É tipo umas bruxinhas, assim, aí tem vampira, lobisomem, sabe? Tô vendo aqui. São meninas que estudam numa escola de monstros, assim. E aí tem uma que é meio loba, aí tem uma que é a Cleópatra. Não sei. Não sei. Tá, do nada. Eu não sei do nada. quem pegou quem, que nasceu uma criança Cleópatra. Aí tem um menino lá que a cabeça dele é cheia de cobra, sabe? Enfim, Tá bom. é um Harry Tipo uma Potter. medusa. Isso, é um Harry Potter baixa renda. É uma escola de bruxos, assim, aí cada um... Não é de bruxos, né? Porque cada um é uma coisa, assim. De monstros. Isso, exatamente. Aí high, porque eles estão no high school, né? Entendi. Achei que era high por outros motivos. Mas, né, nada impede também. Ah, não. Coisa. Até porque no high school a galera chapa legal também. Enfim. Exato, por isso que chama high school. E aí... Então pra todo mundo ficar na mesma página, eu até coloquei aqui, Monster High, procurei, e eu vi aqui que parece uma Bratz, né? Isso, é verdade. Boneca Bratz. Isso. Mas aí ela tem Bratz monstrinhas, monstruosas, e a nossa ouvinte, então, ela é dessa época aí também. Então ela, né, não sei de quando é Monster High, mas deve ser mais nova aí que a gente, né? Deve Eu ser acho que anos sim. 2000 e tantos. Deve ser na mesma época que o cara tava escrevendo a história anterior no Reddit, essa menina tava brincando de boneca na frente da casa dela. Possivelmente. Então ela tava brincando um dia na frente da casa dela com as Barbies, as Monster High e outras bonecas. A minha mãe me chamou pra guardar tudo, porque já estava escurecendo. E aí minha mãe ficou lá no pátio tomando chimarrão com meu pai e eu entrei sozinha pra guardar as bonecas. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu falei para a bonecona: pega! E joguei a boneca que eu tinha na mão. E ela, a bonecona, levantou o braço sozinha e a boneca que eu tinha na mão caiu embaixo do braço dela. Ok? Essa história tinha que acabar no próximo parágrafo, porque acabou pra mim essa boneca, ela ia embora imediatamente. Mas também pensando, né? Tem aquele ditado, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Você não falou pra bonecona pegar a boneca? Qual que é o problema aqui então, né? A bonecona apenas obedeceu, ao meu ver. Agora eu vou ter que ficar do lado da bonecona agora. Pela primeira vez, alguém na história da humanidade ficou do lado da bonecona. Só que aí, depois disso, eu fiquei apavorada e eu só conseguia dormir se a bonecona dormisse no quarto da minha mãe. Ou você botou a sua mãe em perigo? Fã ou hater? Fã ou hater da sua mãe? Peraí. Mas, mesmo assim, eu ainda sentia medo. Aí tô falando, a mãe teve que se tornar uma adulta premium e ficar com a bendita da boneca. Mas alguém vira pra mim e fala: titia,
essa boneca tá se mexendo sozinha, virando a cabeça 360 graus e falando em latim. Aí eu vou falar, imagina, deixa ela aqui no tanque que a titia vai acender uma vela. É. E aí, ok, né? Ela botou lá a boneca pra dormir com a mãe dela, mas ainda assim ela sentia medo. Até que um dia depois, né, tempos depois disso, eu estava assistindo TV na sala. Era aquelas TVs de tubo antigas. Essa menina, ela me confunde muito, porque eu não sei se ela tá em 2010, se ela tá nos anos 90, porque ela tá com a Monster High, só que ela tá com a TV de tubo. Pois E é. com a bonecona. É uma viagem no tempo aí que ela fez. E aí eu estava assistindo TV na sala com aquelas TVs de tubo antigas, e o meu quarto ficava exatamente de frente para a janela da sala. Dava para ver no reflexo da janela a cadeira de balanço que ficava dentro do meu quarto, e era o aposento oficial da bonecona. Quando eu olhei para o reflexo na janela, eu vi a bonecona me olhando e balançando sozinha na cadeira de balanço, indo e voltando. Nossa, me deu um frio na barriga horrível agora lendo isso. Quando eu olhei diretamente pra ela, né, então deixou de olhar no reflexo e olhou direto pra boneca, a boneca caiu no chão. Só isso que aconteceu. A cadeira de balanço continuou se mexendo. A história piora muito. Continuou se mexendo, mas não tinha ninguém ali. Depois disso, eu contei tudo pra minha mãe. Ah, ela não tinha contado pra mãe dela antes? Só botou a boneca pra dormir sem a mãe saber. Por quê? Olha só, que traiçoeira. Depois disso, ela falou, não, eu acho que agora tá no momento que a minha mãe precisa saber. Aí, contei tudo pra minha mãe. Ela achou que era só fruto da minha imaginação fértil, mas mesmo assim ela decidiu doar a bonecona para um orfanato. Meu Deus do céu, moça. Queima a boneca. Bota no tanque e acende uma vela. Por que você tá... que as crianças estão no orfanato lá? Elas têm que lidar agora com a sua boneca mal assombrada. Tempos depois, eu ganhei outra igual. Porra. E nós doamos de novo. Primeiro que eu já acho que é a mesma boneca, tá? Quando ela ganhou a nova, era a mesma. A bonecona Imagina. voltou. Sim, O retorno da bonecona. sim. The Bonecona O quê? is back. It is. Eu posso falar duas coisas rapidinho sobre essa história? Pode. A primeira delas, eu quero pedir ajuda de quem tá ouvindo o podcast. Tem um filme que eu vi, sabe quando você tá, tipo, passando de canal, e aí tá passando um filme, e aí você para pra assistir esse filme, meio que tipo assim, você começa do meio e você não sabe que filme que é, enfim. Na época que eu vi esse filme, não tinha, tipo, ou até tinha, né, mas eu que não tinha, tipo, Netflix, essas coisas assim, né. Então eu tava passando de canal na televisão, tava passando esse filme, eu assisti, e eu fiquei, tipo assim, fascinado, alucinado com esse filme. Aham. Só que eu nunca consegui ver esse filme de novo, porque eu não sei o nome. Mas tem uma parte do filme que é bizarra. Que basicamente Então aí eu quero pedir ajuda, né, de quem tá ouvindo, que se souber o nome desse filme, pra falar pra gente gente poder assistir. Comenta aqui pra gente saber. Que tem uma parte do filme que a menina, a garota, que deve ter uns 18 anos, ela vai ficar de babá na casa de uma família, né? E aí, beleza, aquelas babá dos Estados Unidos que quando ela chega, a criança já tá dormindo, sabe? Daí, tipo, a babá fica em casa sem fazer nada, sabe? Aham, pernoite. E aí ela tava lá Sei. andando pela casa, não sei o quê, blá, blá, blá. Nisso ela entra num quarto que tá cheio de brinquedo lá nesse quarto, tem várias bonecas lá nesse quarto e tudo mais, porque era o quarto que ela ia dormir, né, o quarto de visitas. Ela ia dormir nesse quarto, blá, 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 e nesse quarto tinha uma cadeira de balanço e tinha um boneco de um palhaço sentado nessa cadeira de balanço, um boneco de palhaço em tamanho real, tá? Então era um bonecão de palhaço sentado na cadeira de balanço. Obviamente, a menina fica, tipo, super assustada com aquela situação. Ela bota ali, acho que, se eu não me engano, não me falha a memória, ela coloca, tipo, um pano ali em cima do palhaço, pra ela não ficar olhando pra ele, né, enquanto ela tá dormindo, coisa e tal. Nisso, o telefone toca. Quando o telefone toca, é a mãe da criança, né, que ela tá sendo babá. E aí ela fala, não, tá tudo bem aqui, não sei o que e tal. Eu só me assustei com aquele boneco de palhaço que tem lá no quarto, porque ele é muito grande, coisa e tal. E a mãe fala assim, ué, mas não tem boneco de palhaço no quarto. Ai, meu Deus. E aí o filme, assim, o palhaço levanta e pega a menina e corre e não sei o que. Só que eu não sei o nome desse filme. Deus. Eu só vi esse pedaço, que já era meio que do meio pro final do filme. Eu Aham. não sei o nome, nunca mais consegui ver e eu queria muito ver esse filme de novo. Queria, tipo, ver o filme inteiro, né? Queria ver essa cena de novo. Então, assim, quem tá ouvindo aí o podcast, sabe o nome desse filme, por favor, comenta. E a outra história é que eu sou do Rio, e antigamente lá no Rio, eu tenho 29 anos, tá? Antigamente lá no Rio, tipo, anos 2007, 2008, era muito comum
malhar Judas. Eu não sei se você fazia isso de malhar Judas. Malhar Judas? Que isso? Era depois da Páscoa ali, antes da Páscoa, né, na verdade, no sábado de Aleluia, a gente malhava Judas, porque acho que foi no sábado que Judas dedurou Jesus, algo do tipo, assim. E era um evento, assim, de família mesmo. Mas o que vocês faziam pra malhar Judas? Então, a gente fazia um boneco Ai, meu Deus. de jornal, pegava roupa, tipo roupa velha, calça, camisa e tal, e fazia um boneco de jornal e pano. Tipo, fazia ali a cabeça com pano, botava ali a camisa, tudo mais. No dia seguinte, sempre fazia o boneco na sexta, né, na sexta-feira santa. Aham. Aí no sábado de Aleluia, de manhã, a gente amarrava o boneco no poste e metia ali a porrada no boneco. É tipo uma pinhata. E dava pinhata, e dava com o pau no boneco, e botava lá fogo ele. no boneco. Não. Enfim, Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. depois você procura no Google, malhando Judas, procura assim que você vai ver. E aí, certa vez, como era um evento de família, né, meus primos, foi lá pra casa, e ficamos sexta-feira até altas horas da noite fazendo o boneco lá, com jornal, pegamos umas roupas velhas lá do meu avô, que meu avô não usava mais, colocamos roupa no boneco, não sei o que e tal. Chegou a noite, terminando de fazer o boneco, a gente foi dormir, porque no sábado de manhã a gente ia acordar pra espancar Judas, né. Só que meu pai teve a brilhante ideia de colocar o boneco sentado numa cadeira. Cara, a gente dormiu todo mundo num quarto, assim, tipo, meus primos, a gente dormiu tudo num quarto, assim. A janela estava meio entreaberta, porque a gente era pobre, não tinha dinheiro pra ter ar-condicionado, né, então a gente deixava a janela aberta pra não torrar. E aí toda hora, velho, eu acordava, eu olhava assim, eu dava de cara com aquele boneco sentado, assim, sabe. Só que eu só via a sombra, porque estava escuro e tal. Nossa. E, mano, sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, assim, eu não conseguia me ligar que aquilo ali era o boneco, eu achava que tinha alguém sentado ali. Nossa, cara, foi provavelmente uma das piores noites da minha vida. E não era sua casa, né? Era a casa de alguém da sua família. Não, era minha casa, os meus primos estavam na Era minha sua? casa, é. Ah, tá. Porque eu ia falar que ainda tem isso que quando a gente dorme fora de casa, a gente tem o sono mais leve, né? Aí Não, acorda mais ainda. Tava na minha casa, só que aí a gente dormiu todo mundo no chão, assim, colocamos um monte de colchão, assim, no chão pra dormir todo mundo junto. Era pra ser Aham. um negócio de festa, assim, né, tá todo mundo junto e tal. Mas eu, enfim, fiquei me cagando com o Judas, mas também foi bom que me deu raiva pra no dia seguinte meter-lhe a porrada nele. Exato, construiu ali, né? Foi construindo um ódio pra você no dia seguinte. Tava puto, Exatamente. que a noite inteira você viu. Mas assim, isso que você falou do palhaço, né? Eu não sei se tem a ver se é o mesmo filme e tudo mais, porque, né, a saga Todo Mundo em Pânico, eles fazem a sátira, né, de outros filmes de terror. E no Todo Mundo em Pânico 2, que eu acho que é, se eu não me engano, é o 2, que é o da Casa Mal Assombrada, lá da Mansão Mal Assombrada, tem um boneco de palhaço que ele fica sentado numa cadeira no corredor, só que aí ele vai e bate na bunda da menina. Ah, não. É aquele humor dos anos 2000. Mas assim, ele tem isso, esse palhaço que ele tem ele vai tomando... Tipo, ele é um boneco de palhaço grande, mas ele tem ações aí, ele é animado, né? Então, assim, se não me falha a memória, eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que nesse filme o palhaço era um homem, tipo, uma pessoa fantasiada. Piorou muito. Eu posso estar errado, porque eu realmente faz muito tempo, assim, eu devo ter visto esse filme o quê? No SBT da vida, sabe? Tipo, passando no canal e aí tava passando no SBT, sabe? Sim. É uma coisa que as gerações atuais, elas não têm o prazer de fazer, né? Elas não ficam trocando canal e se deparam com o filme. Exato. Ou coloca o filme na sessão da tarde e fica esperando o comercial pra quando voltar aparecer lá qual é a parte do filme que tá. Sim, e o nome. E o nome, exatamente. E aí, geralmente, era Lagoa Azul. Exatamente. Bom, enfim, gente. Essas eram as histórias que a gente tinha pra hoje. Esse é o Bizarrismos. Estamos entrando aqui, então, quinzenalmente com vocês aqui no feed do Relatos do Além. Se você gostou, deixa um joinha aí, deixa uma palavra de apoio aí, uma apresentação sua aí também pra gente conhecer vocês que estão ouvindo. E aí fica o convite pra você ir escutar, se você quer histórias mais descontraídas do dia a dia, mas com bizarrices, né? A gente tem mais de 10 temas, então a gente conta de dates bizarros, sempre histórias que a pessoa viveu na vida dela e ela conta anonimamente pra gente. Então, dates bizarros, viagens bizarras, rolês bizarros, tudo que é bizarrice aí que você viveu em algum desses meios, você pode mandar pra gente e a gente conta lá. Ou então, se você quiser seguir, você já zerou aqui o feed do Relatos do Além, porque esse feed está dinâmico e bombando, cada hora tem novidades e isso é maravilhoso. Mas se você zerou o feed aqui e falou, não, eu quero ouvir
True Crime. Vai agora lá no Sexta 13 também, procura e escuta o podcast do Cris, que em breve, aí não sei quando que você tá escutando isso, mas em breve terá aí novidades e episódios novos, mas ele tem aí já uma lista bem grande de episódios já gravados e já publicados que você pode escutar e conhecer aí este outro podcast também. Mas é isso, Cris, obrigada por estar aqui comigo hoje, é um prazer estar gravando com você numa nova empreitada aí, obrigada por ser aí o primeiro convidado e volte sempre. As redes sociais aí do Cris e as minhas também e do Bizarrismos estão aqui também na descrição do episódio. Boa, muito obrigado pelo convite, Carol. Foi muito legal participar. Gostei muito das histórias, gosto muito do Bizarrismos. E quem tá ouvindo aí, se quiser dar aquela moral lá no Sexta 13, se eu não me engano, já tem 86 episódios publicados. Então, tem episódio até com os Oucas. Contamos uma história lá de uma moça aqui do Brasil que simplesmente acordou sem a cara. Você consegue imaginar isso, Carol? Você acordar sem a sua cara? Nossa, não. Quer dizer, no caso assim, ela não acordou, tá, gente? Fica até esse spoiler, ela não acordou. Mas, enfim, ela amanheceu, né? Sem a cara. Então fica aí também um convite, quem quiser ouvir umas histórias loucas, tem lá na Sexta 13, tem episódio com os Oucas, tem uns 2 ou 3 com a Carol, que a gente já gravou uns 2 ou 3 episódios juntos lá na Sexta 13. E é isso, Carol, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo apoio de sempre, que a gente tá sempre trocando ideia e você tá sempre me dando apoio, é muito importante isso e valeu demais. Estamos juntos aí nessa caminhada bizarra. Então é isso, pra gente encerrar aí o nosso episódio, nosso primeiro episódio aqui de Bizarrismos no Relatos do Além, a gente vai fazer a nossa despedida oficial lá do Bizarrismos, né? Porque afinal não dá pra gente perder isso. Então eu vou pedir pro Cris pra ele falar um beijinho e eu vou falar o tchau, tchau e a gente encerra o episódio. Vamos lá, Cris. 3, 2, 1. Um beijinho. E tchau, tchau. Muito bom.